92. Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na 92, La Musique nos Conecte. La Musique nos Conecte. Nos Conecte, a música nos conecta aqui na 92, 984410010. Manda o WhatsApp pro Maninho pra participar do Manos Dino Show hoje, Dinão Cardoso comigo. Dinão Cardoso, que honra ter você comigo. Muito obrigado, mano. Hoje a honra é minha, sempre. Na verdade, hoje é um dia triste pra essa emissora. Pois é. Mas a gente não vai comunicar agora. Vamos deixar no ar, né? Vamos deixar isso Vamos jogar pro universo. Literalmente a gente joga no ar. A gente joga pro universo. À noite, às 6 da tarde, nós vamos revelar por que hoje é um dia triste para 92. Teremos uma despedida, né? Isso, 6 da tarde. 6 da tarde. Não tem nada a ver que você tá aqui comigo. Não tem nada a ver. Eu tô aqui pra espremer o último caldinho meu, né? O restinho do caldinho do feijão. Você tá bem, querido? Eu tô muito bem. Tá bem. Sempre que eu tô contigo aqui que maravilhoso. Você entrevistou esse bruxo já? Já entrevistei. Já bateu seu papo com ele. Já veio no Turbo papo comigo. Falamos sobre blindados, né, cara? Pô, ele tirou muitas dúvidas bacanas. Já pilotou? Eu sei que ele já teve dentro, não sei se ele já pilotou a parada. Ele? Não, ele era o motor, eu sei que ele era o cara que dava o tiro. Pois então. Botava o fuzil na boquinha ali. No buraquinho? No buraquinho. Fuzil no buraquinho. Botava o fuzil no buraquinho, não sobrava nada em volta, né? Dinão Cardoso, antes a gente bater o papo com o nosso bruxo, 20 de julho tá chegando. Tá chegando, hein? Exatamente. Será chegando. Que ele gosta de rock, o convidado de hoje? Ele gosta de música boa. Será que se ele gosta de música boa, ele vai? Ele tem bom gosto. 20 de julho tem Led Zeppelin no Teatro Criciúma Angeloni, ingressos lá no Minha Entrada, a preços populares. Cara, sabe que vagas limitadas, né? Tá. O teatro não é tão grande assim, então daqui a pouco esgota e o cara vai perder a oportunidade de ver um baita tributo com luzes, qualidade do som, porque no teatro é confortável, né, Maninho? Gostoso, é gostoso, vibe, né? Então, e os caras usam figurino, presença de palco, a voz do maluco lá é igual ao do Robert Plant na época, a bateria igual ao do John Bonham. Animal. Então, Led Zeppelin no teatro, dia 20 de julho. Você é nosso convidado, ingressos no Minha Entrada, depois não vai reclamar. Vai virar lote, né? Vai virar lote, vai aumentar. Aí o Rock morreu. Mas aí o cara faz um puto evento desse, o cara fica em casa no sofá e depois vem reclamar que o Rock morreu. Morreu por causa da culpa tua. Seu chato, vai. Beleza, o cara tá aqui, o chato ele não é. O cara tá aqui é grande bruxo, grande amigo, né, cara? Fez um convite, aceitei na hora. Aí o bicho vai pegar. Agora o cara. Eu não sei que convite é esse. Agora é dia de treinamento. Dia de treinamento, aqui é tropa de elite. É mesmo? Faca na caveira. Quer faca na caveira. Caque. Não, faca na caveira, né, cara? O Dinão ainda não é, Tony. Temos que trazer ele pra esse mundo ainda. Tony Provenzano, grande bruxo aqui. Como é que tá, Tony? Tudo bem? Boa tarde, mano. Boa tarde, Dino. Boa tarde a todos os ouvintes. Estão sempre bem, né? Sempre uma satisfação estar aqui na Rádio 92. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. E com certeza, né? A pergunta ali, gosto do rock, né? Vou me esforçar, vou dar uma olhada na minha agenda para estar no evento, tenho acompanhado aí a divulgação aí pela rádio e com certeza se tiver oportunidade vamos estar lá sim. Sabadão 8 da noite. De boa, né, Tony? O Tony você tava falando para mim, o Tony falou para mim que a agenda tá meio complicada agora, né, Tony? Graças a Deus, né? É bom isso, né? É sempre bom, né? Sempre que a gente tá em atividade, sempre que a gente tem alguma coisa para fazer, isso ajuda, né? Porque a gente tenta sempre dar o nosso melhor. Então, quando a gente tem essa resposta positiva, a gente fica bastante contente. Hoje você é um subtenente da reserva, né? Isso quer dizer que você está em stand-by do teu serviço militar, é isso? Exatamente. Nesse período agora sim, ainda. Então todas as tuas atribuições, elas são... É uma pergunta, é uma dúvida. Elas são desvinculadas do serviço militar, do exército? As tuas atividades hoje? Sim, hoje são todas desvinculadas, né? Apesar de que ainda continuo, né, participando na parte da instrução institucional. Então, algumas vezes sou convidado, né, para auxiliar em alguma instrução, fazer uma troca de conhecimentos, participar de algum treinamento, né? Tanto no exército aí quanto nas nossas polícias civil e militar aqui em Santa Catarina. Porque eu acredito que eu preciso devolver aquilo que o exército me deu. Então a formação que o exército me deu, a condição de vida, eu sempre digo para todo mundo, eu não tive outro emprego, eu não tenho uma carteira de trabalho assinado. Sempre foi o exército? Sempre foi militar. Antigamente, né, trabalhei desde novo,
mas sem, naquela época ali, tô falando década de 80, sem carteira assinada, sem nada. Entrei no Exército como recruta. 18 anos ali? 18 anos, né? 18 para 19, e a partir dali a Mas minha foi vida... foi paixão, a primeira farda, Tony, como é que foi? Na hora que... Já tinha antes, né? Já tinha. Então, meu avô foi pracinha da FEB, então cresci escutando história dele, do vizinho, e acompanhava, né, nos 7 de setembro, eles sempre iam desfilar, né? Os grupamentos de pracinhas iam desfilar. Então, aquilo sempre me apaixonou. E quando eu tive a oportunidade de entrar no Exército, foi muito engraçado, né? Porque eu cheguei, eu incorporei em São Miguel do Oeste, uma cidade relativamente pequena, então todo mundo se conhecia, né? A minha mãe na época era administradora da Celesc, então quando eu cheguei lá, já tinham me avisado, só, tu tá fora do serviço militar. Eu digo, não, mas eu sou voluntário. Não, tu já tá... Tipo, tu foi liberado, tu não queria. Aí eu disse, não, aí eu tive que brigar, né? Ao contrário de muita gente, eu tive que brigar pra ficar. Daí eu falei, não, eu quero ficar e tal. Aí, graças a Deus, tudo deu certo, né? Consegui. Bacana. Depois prestei o concurso, fiz o meu curso de formação de sargentos e aí segui a carreira até os... Tá, mas, Antônio, antes de você perguntar, eu quero uma história do seu avô da FEB. Aí você tem que contar uma. Uma que você lembra, você deve... Meu nono assim, tem 1 milhão de histórias. História do meu avô eu não tenho, mas eu tenho uma história muito interessante que vamos dizer assim, é uma perda, né? Que hoje a gente entende. Então, quando eu era pequeno, o meu avô, ele tinha num baú que ele serviu na engenharia, né? Então, o meu avô era mestre de obras. Então, ele tinha num baú lá que ele guardava as medalhas, as condecorações dele, as coisas. Ele tinha as plantas das pontes, das rodovias. Engenharia civil, no caso. Não, é engenharia de combate. Tá, de combate. Então, assim que chama. Engenharia de combate. Né? Então, ele tinha plantas dessas pontes. E depois teve aí as enchentes, né, em Itajaí na época, e numa dessa acabou se perdendo essa documentação. Que pena, cara. E eu era muito pequeno, né, era muito novo. Não dá bola pra isso. Nem entendia. E depois que eu entrei no Exército, depois que eu conheci o Batalhão Ferroviário em Lages, que meu pai também serviu lá, né, na época meu pai serviu em 64, na época da Revolução, justamente no ano da Revolução, né. E aí quando eu vi o museu ali, eu pensei, meu Deus, cara, quanto se perdeu, perda foi aquilo ali, né? Tony, tem um amigo do meu pai, cara, que já faleceu em Sara, que ele serviu em Monte Castelo. E aí eu disse, não, tá de brincadeira. O meu pai falou isso pra mim, depois disse, não, ele serviu lá, parece que tava lá em Monte Castelo. Eu disse, não, como assim parece que tava em Monte Castelo? Pô, cara, eu nunca conversei com o cara sobre isso, Tony. É um arrependimento que eu tenho, porque eu não sabia. Pô, velho, olha a história que a gente tá perdendo, né? Eu, na época, quando eu tava na ativa, então eu sempre gostava muito, toda a formatura, todo evento que tinha no quartel eram convidados, né? Os pracinhas. E assim, eu gostava muito de conversar com eles, porque é uma história, né? Uma história de vida, uma história de dedicação, que aquilo é um exemplo para nós, para quem gosta da atividade, né? Para quem realmente é profissional, aquilo ali era um incentivo, assim, né? Pra gente estar tentando cada vez melhorar, tentando buscar isso. Mas o Tony hoje não veio aqui para contar as histórias dele, já contou muitas, né? Algumas, na verdade ele já contou algumas, porque tem mais umas 100, pelo que eu sei. Mas o que é o dia de treinamento? É o training day? Você faz um treinamento sempre? Como é que é? Isso aí é um formato, né, que eu desenvolvi, um dia de treinamento. Por quê? O que acaba acontecendo? Então, existe hoje muito curso tático, operacional. Então, o participante, ele vai lá, ele faz o curso, mas depois ele às vezes não encontra um ambiente ou não encontra alguém para estar orientando ele à manutenção daquelas habilidades, daquelas competências que ele desenvolveu no curso. E a gente sabe que essas habilidades, essas competências, se elas não forem treinadas, elas acabam se deteriorando. Então, eu sempre digo, né, quando a gente faz um curso nessa área, na área da segurança pessoal, da família, do lar, do patrimônio, não é um curso para mim pegar um certificado e pendurar na parede ou botar ele numa pasta, né? Lá na parede ele não vai resolver mais nada para mim. Então, eu tenho que manter esse treinamento, eu tenho que buscar novos conhecimentos, eu tenho que me atualizar, eu tenho que melhorar o meu equipamento, né? E às vezes isso acaba se perdendo. O pessoal faz o curso e depois até vai pro clube, né? Hoje treinar, mas aí ele faz o seu treino, às vezes individual, sem uma orientação específica naquele tempo. Então, o que eu tenho feito hoje é isso, né? Mensalmente
né, eu coloco o treinamento, um tema, né, para a gente estar trabalhando. E aí eu monto o cenário e eu monto a situação de forma a orientar, né, estimular o participante a ele estar fazendo a leitura daquele ambiente, né, pegando as informações e principalmente a tomar decisão, porque esse é o fator mais importante. Quando você fala de cenário, você está realmente encenando uma situação de risco, uma situação de assalto, o que você quer dizer com isso? Isso, então assim, a gente trabalha, né, com o treinamento baseado em realidade. Tá. O que é isso? É uma forma de treinamento onde a gente vai trazer o mais próximo da realidade do dia a dia possível. Então, por exemplo, você pode dar um exemplo? Um exemplo é o seguinte: eu vou montar um cenário onde vai ter múltiplas ameaças, isso são alvos, e aí a gente chama de alvos interativos ou alvos intuitivos, né? Então vão ter múltiplas ameaças. Como se fossem pessoas me atacando. Isso. Né? Tá. E aí, de acordo com a posição, a disposição, aquilo que aquele alvo apresentar, eu vou identificar se ele é uma ameaça real ou uma ameaça potencial. Então eu vou decidir se eu executo o disparo contra ele ou não. Porque eu não posso simplesmente chegar em qualquer tipo de ambiente e qualquer sombra que eu ver se mexer, né? Você ensina a pessoa a pensar, isso? Exatamente, ela tomar a decisão. Agir, tomar decisão. Pensar e agir, tomar a decisão. Esse é o grande foco. Tony, uma dúvida que eu realmente tenho. Eu tô na minha casa e Você tem muitas dúvidas. Eu tenho muitas, né? Mas e eu tenho a minha arma lá e tal, né? Uma situação hipotética, obviamente, né? E aí eu sinto que um cara pulou ali o meu muro e tá ali e vai ameaçar a minha família. Eu posso sacar minha arma e render esse cara, tipo como a gente vê nos filmes, mãos ao alto, e esperar a polícia chegar enquanto eu tenho esse cara rendido na minha mira? Eu posso, como cidadão, como civil, eu posso fazer isso? Ou posso fazer dele uma peneira? Pode. Não, calma. Não, só pra saber. Tudo pode, nada pode, depende. Beleza, tá. Então, vai. assim, a questão é o princípio da progressividade. Tá. Isso aí tá previsto na legislação. Princípio da progressividade. Eu tenho que agir contra a ameaça na progressividade do que ela agir contra mim. Tá. Então, ação e reação. É o bom senso. Tá. Né? Obviamente, se eu tenho a condição, se eu estou protegido, se eu estou embarricado, né? Se a minha família está protegida, eu tenho essa condição de fazer isso que a gente chama de neutralização psicológica. Tá. É o perdeu, larga. Larga, fica aí, de mãos pra cima e espera a polícia. Barriga no chão, mão na cabeça. Se eu consigo fazer isso, se há o tempo de eu fazer isso, ok. Tá. Né? Em outras situações, é proporcional, ele está armado. Tá. Eu estou vendo a arma, ele está de posse de uma arma, ele está armado. É proporcional à minha resposta armada? Sim. Tá. O princípio da legítima defesa, que está previsto nas nossas leis, me garante isso aí. Entendeu? Tá. Se é proporcional, ele me garante. Mas se ele não tiver armado, se tiver só com um pau na mão, por exemplo? Aí vai entrar a questão da proporcionalidade, né? Então é muito assim, pra gente falar aqui em pouco tempo, é muito difícil. Teria que ter uma explicação um pouco mais complexa. Mas tipo assim, se eu fizer isso e a polícia vira, ela não me leva preso junto. Na minha casa. Se você estiver com a sua arma, com a sua documentação em dia, com a sua arma registrada, com tudo dentro dos conformes, não. Entendi. Tá. Agora, se eu tenho alguma coisa, por exemplo, fora do que está previsto, aí eu posso responder por aquilo. Tá. E eu baleei o cara. O cara tem a parada aí da agressividade, o cara realmente é uma ameaça, eu baleei o cara caiu, liguei pra polícia. Eu vou responder por isso também criminalmente? Estando dentro do meu cercado ali, da minha casa? Tudo pode, nada pode, depende. Tá. Então isso vai ser levado pro delegado, né? Vai ser aberto o inquérito e as situações, as condições vão dizer. Vai ser avaliado. Vai ser avaliado. Entendi. Aí sim, se as situações e as condições apontarem para que você, no caso, esteja errado, aí você vai responder. Entendi. Até porque, na verdade... Agora, se não, o delegado já pode... Ô, Tony, até porque pode ter um homicídio envolvido, quer dizer, tem muita coisa. Não, isso obviamente assim, vai ser aberto o inquérito, a tua arma vai ser apreendida pela perícia, né? Tu vai ficar sem o teu armamento, isso é fato. Eu vou me incomodar um pouquinho. Vai se incomodar. Se tu tens a razão... Se tu tá realmente no princípio da legítima defesa, teoricamente
né, tudo vai correr a teu favor. Caso contrário... Agora, se a arma for ilegal, aí eu tô fudido. Também depende. Não, só pra saber, né? Não, depende, porque é o seguinte, assim, não deve se ter uma arma ilegal. Isso é fato. Né? Então, mas o cara também não tem que invadir minha casa, né? Exatamente, você vai responder pelo crime de porte ou posse de arma ilegal. Outra condição. Né? O fato de ela ser o instrumento da legítima defesa, aí vai depender da interpretação, ou do delegado ou do juiz. Pô, era o que eu tinha, é a mesma coisa. Quer dizer, o que eu tinha na mão, né? Um exemplo esdrúxulo, né? Mas, por exemplo, foi dado o exemplo aqui da viatura blindada, né? Então, poxa, o que eu tenho pra impedir uma ameaça é o instrumento que eu vou usar. É aquilo que tiver à minha disposição. Dentro do razoável. Só aquilo resolveria. Ok, não, aquilo foi excesso. Aí eu vou responder pelo excesso. Tá, mas então, vamos lá. Eu tô vendo o teu fundamento aqui, tudo do dia do treinamento aqui, fundamentos de combate veicular. Aí você coloca aqui primeiro, né? Consciência situacional aplicada ao veículo, mentalidade de combate veicular, balística aplicada ao veículo e blindagem, tática e técnicas de ação imediata, posição de tiro dentro e fora do veículo. Pô, cara, movimento ao redor do veículo, busca de barreira, exercício force one force com emprego de airsoft, exercício com disparo real. Pô, tudo isso aí. Mas é um dia inteiro, Tony? É uma tarde, né? Esse módulo ele começa às 13h30 e termina em torno de 18h30, 19 horas, dependendo da evolução de cada um. Porque, assim, uma grande questão, assim, os drills, né, que vão ser montados, eles são todos modulares. O drill, o que é um drill? Vai lá. O drill é a turma? Não, o drill é a atividade, por exemplo, naquele cenário, resolver aquele cenário. Né? O que ele vai ter, quantos disparos ele vai ter, quais são os números de ameaça, qual é o posicionamento. Ali tudo com airsoft, a galera com airsoft. Vai ter o airsoft e vai ter o disparo real. Vai ter os dois. São separados, né? Obviamente que o airsoft é o force on force, onde a gente vai realmente entre dois tentar resolver a situação. Né? E o real, daí com toda a segurança, estão só alvos, né, de papel, alvos interativos ali, que vão levar essa tomada de decisão. Com munição real é 1 a 1, imagino. Sim. Aí sim é 1 a 1, aí você não vai fazer todos os princípios da segurança. Aí não tem como, né? Não tem como, não existe isso aí, né? Você não vai pôr em dois. Não tem como, isso aí... Só vocês profissionais. Não, ninguém. Nem os profissionais treinam? Não. Sempre... Isso aí é realmente assim, ó. Às vezes do mesmo lado, né? Vamos fazer um CQB ou CQC, um combate em ambiente confinado. Algumas unidades muito especializadas, né? Que treinam muito tempo junto, que tem uma integridade tática da fração muito grande, eles conseguem, estando no mesmo lado, entrar no ambiente e usar disparo real. Mas é loucura, né, Tony? Depende do nível de adestramento. Então, trazer isso aí pro mundo do treinamento civil tá muito longe da realidade. Entendi. Então, a gente, de maneira tem que tomar cuidado. Tem que ter todo um cuidado. Se alguém promete isso aí, você tem que ficar meio preocupado. Já desconfie, porque alguma coisa não tá muito correta, né? Entendi, mas por exemplo, todos têm que ser CACs e filiados ao clube? Exato, filiados ao clube não necessariamente, né? Não necessariamente? Então, mas todos têm que ter convidados, isso, tem que ter o seu registro. Todos têm que ter registro, isso, né? Até, por exemplo, ele pode não ter a arma dele ainda, né? Por uma questão, eu fiz a minha documentação agora, aí tem a questão da arma do clube, né? Que ele pode estar ele pode estar usando a arma do clube. Quando você fala de clube, não vai ser aqui em Criciúma, vai ser onde? Não, esse treinamento aí, ele vai ser em Uruçanga, né? Então, no Clube Serafim. Mas assim, esse tipo de treinamento ele é aberto para todos os clubes. Legal. O pessoal de tudo pode ir. E quem quiser interesse em trazer um módulo desse pro seu clube também pode entrar em contato, né? Que a gente leva. Qual dia? Esse vai ser dia 13. Agora de julho? 13 de julho. O cara faz a inscrição como? Daí faz comigo mesmo. Faz direto contigo? Estamos aqui no teu Instagram, Antônio? Ou no clube, no meu Instagram ou no clube. Ou lá no clube em Uruçanga, que é o Serafim, é isso? Pô, legal. Daí ali nas minhas redes sociais ali tá o banner, né? Já tá com todas as informações. Ou entra em contato comigo ali, dá uma chamada no direct ali que eu já... Mas na verdade esse aqui é todo em volta de um veículo, é isso? Isso. Todo em volta de veículo, Então são 4... Não é invadir um ambiente, não. São 4 módulos, né? A gente tem o
o CQB individual em dupla, né? A gente tem o low light, combate em baixa luminosidade, né? A gente tem esse aí do combate veicular, tá certo? E a gente tem o da defesa residencial. Então, dentro de casa, né? O que eu poderia fazer? Defesa residencial, esse aí, cara... E isso aí, assim, como eu disse, né? Então, tem vários cursos aí todas essas áreas que são cursos completos. Eles têm maior carga horária, né? Mas o objetivo do Training Day é justamente isso. É ter a oportunidade de, ou depois do curso, vir praticar, ou até ir ali, ter as informações iniciais e verificar, poxa, eu realmente preciso fazer um curso completo de defesa residencial. Doutor, sabe que você fazer de combate veicular. Defesa residencial, eu não consigo mais dormir se a porta do meu quarto não estiver trancada, cara. Eu não lido bem com a situação de talvez ser surpreendido, sabe? É uma coisa isso aí é uma questão de estar de alerta, né? Cara, então, é uma coisa muito... É uma barreira a mais, a sua porta trancada. Eu crio uma barreira. É uma barreira a mais. Mas isso aí eu trabalho com consultoria também, nessa parte de segurança pessoal, da família, do lar, do patrimônio. E às vezes a gente vê muitas coisas assim que não estão adequadas à realidade. Por exemplo, vou fazer uma pergunta pra ti. Teu filho dorme aonde? Hoje ele dorme no quarto comigo, né? Ele dorme no quarto contigo. Sim. Mas alguém da casa fica fora do teu quarto? Sim, aí a relação. Agora eu criei uma porta que fecha todas as portas, né? Porque não adianta ele. Sim, eu tá seguro, meu filho não. Eu tenho exemplos, por exemplo. Quer dizer, eu tranquei um corredor agora. Eu tenho exemplos de pessoas que têm todo o protocolo. Vai, né? Aconteceu qualquer coisa, vão se reunir todo mundo no meu quarto, Mas lá na rua tem uma edícula. E lá na edícula, aquele filho que chega da faculdade no meio da madrugada dorme lá. Pô, ele tá no plano, não. O protocolo já não existe mais, né? Entendeu? Então, são detalhezinhos, assim, que a gente tem que ver, depende da particularidade de cada um. Você tem que conhecer muito a sua casa também, né? Sim, a arquitetura da tua casa, né? Tem um amigo meu também, uma vez do exército, que me deu uma dica, ele assim, que eu preciso aprender a andar na minha casa no escuro. Exatamente. Isso aí ele falou muito tempo pra mim, assim, mano, a tua casa tu tem que decorar no escuro. Porque se tu apagar as luzes, é tu que sabe andar nela. Exatamente. Dessas dicas. Um dos processos, né? Um dos protocolos. Eu posso usar outros, né, protocolos, dependendo também, o que eu digo, dependendo da arquitetura da minha casa, quem que vai estar lá. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo, minha sala hoje. Existem alguns protocolos, né, do uso de lanterna que falam em acender, identificar a ameaça, atirar, apagar e movimentar. Se eu fizer isso aí na minha sala, eu não vou para lugar nenhum. Eu não tenho nenhuma barreira, eu não tenho onde me proteger. Tudo é encostado na parede. Entendi. Eu vou estar num ambiente confinado, onde o cara pode me acertar mesmo no escuro. Entendi. Então esse protocolo naquele caso não vai funcionar. Ô Tony, naqueles filmes que a gente vê que o cara vira uma mesa de MDF contra um fuzil, eu não vejo muita lógica nisso aí. Funciona. Uma mesa de MDF de 1 centímetro contra os caras protegidos contra o fuzil é meio estranho. Não funciona. A gente vai mostrar isso aí, né? No próprio carro, a lataria do carro o carro não é. Ele não protege? Não. Algumas partes do carro protegem mais, né? Bloco do motor, dependendo, roda, dependendo do tipo de roda. Mas quer dizer, a proteção na porta ali? Não, aquela quase nula ali. Do filme americano que o policial abre a porta e fica lá, talvez no carro americano, do policial americano, que talvez seja blindado por dentro, sim. O nosso carro aqui do dia a dia, provavelmente não. Fura com o dedo o nosso carro, né? Provavelmente. Tem até de plástico. Mas o cara que vai, por exemplo, vai furtar uma casa, normalmente ele não vai de noite, né? O vagabundinho esse dos bairros aqui, normalmente ele não tem ido de noite. Meliante. O meliante. Vagabundo é muito. Eu posso, né? O Tony talvez se cuide, mas eu chamo de vagabundo mesmo, sem vergonha. Ele não tem ido à noite. E ele vai armado, esse cara? Tem estatística, tem números disso? Geralmente, esse que tu tá falando que não vai à noite, que vai de dia, geralmente não. Geralmente ele é... Que é o ladrãozinho de televisão, de tablet, que a gente celular. Fala ali, né? O ladrão de chinelo, né? Ele geralmente não. Não quer dizer que ele não possa estar. Aconteceu comigo acho que um ano atrás. Eu vinha vindo na avenida ali, próximo onde tinha o Santander, ali na Avenida Centenário ali. E eu percebi que
alguém tava me seguindo, eu dei uma olhada, quando chegou no Santander, eu dei uma entrada. Mas também o cara seguiu, escolheram o cara mal pra seguir também. Aí quando eu saí, que eu olhei pra ele, eu acho que ele percebeu, aí ele começou a correr, e aí deu nitidamente pra ver, ele tava com armado? Um short, ele botou a mão aqui na cintura e começou a segurar um volume que talvez ia cair. Eu imaginei que fosse um revólver, né? Aí, mas tu tava caminhando. Isso, aí obviamente pra mim chegar na minha casa eu dei uma volta de umas 4 ou 5 quadras, que eu não vou na mesma direção que ele ia, né? Não sei onde é que ele tá lá na frente, mas assim, então tem, né? É possível esse pessoal andar armado. Mas você tem que ser, na verdade, você tem que sempre presumir que ele esteja, né, Tony? Você tem que presumir o pior. A gente fala assim, né? A ameaça real é toda aquela ameaça que provém de pessoas. E aí eu tenho pessoas armadas ou pessoas desarmadas, ou pelo menos que eu não esteja vendo o armamento ainda, né? Sim. Então tem que presumir que é uma ameaça. Doutor, tem muita pergunta pra ti aqui, a Helena tá pirando aqui. Marcelinho Goulart tá dizendo, mano, conheci a casa, eu tô imaginando o Rambo 5. Não vamos naquela do Rambo, tu viu o Rambo 5? É melhor não ver, né? Que ele explodiu a fazenda, né? No Rambo 5. Aí tem pergunta pra você, mano, por favor, pede pro Tony falar um pouquinho sobre emboscada dentro de casa, né? E se é bom usar uma 12 dentro de casa? Então, se for de chumbo, não. Esse aí eu respondo pra ele que o pai tinha. A de chumbo é melhor não. Usa bala, que ela vai direto no peito do cara. Questão seguinte, questão de uso de arma, aí eu vou generalizar, né? Arma longa, arma curta dentro de casa. Então, existe as táticas, técnicas e procedimentos, tanto é que a gente vê, né, operadores aí utilizando pelo mundo. Porém, entra naquele conceito, tudo pode, nada pode, depende. Eu estou devidamente habilitado, eu estou com as minhas competências, minhas habilidades em dia para utilizar essa 12 ou qualquer outro armamento longo? Se sim, não há por que não usar. Conheço essa arma. Conheço a minha casa, qual é a condição da minha casa, onde estão as pessoas, né? A minha família, tá todo mundo numa posição protegida, eu não vou correr o risco de um dano colateral? Ok. Não, eu tenho dúvidas. Aí às vezes o controle com a arma curta acaba se tornando melhor. O calibre 12, ela não é uma arma de longo alcance, né? Qual é a proposta da 12, da famosa 12? Em que sentido assim tu diz? Não, a proposta dela a gente sabe. É combate curto, né? É combate, mas assim, ela não é uma arma de longo alcance. Não, na verdade, assim, ela é uma arma que ela nasce pra caça, né? Depois foi mas aí com chumbo daí. Sim, mas... Porque ela abre um rombo, uma esfera de, sei lá, depende, 60 centímetros. Isso aí tudo depende. Aí o que eu digo, a gente tem que ter um dia inteiro pra falar sobre balística, né? Então depende do tamanho do chumbo, da concentração, do fechamento ali, do choque que a gente chama do cano, uma série, né, do tamanho do cartucho. Tem um cartucho maior, cartucho menor, tamanho do cano, tudo isso vai depender. Então, mas ela foi feita originalmente para caça. Ela começa. Para matar um urso ali, mas também não tão distante. Isso, ela é um combate mais aproximado, né? Porque depois que ela começa a espalhar, ela faz um raio muito grande, ela né? começa a fazer um raio muito grande e como não é uma munição assim que tem uma balística, né? Ela não tem um formato balístico adequado, ela não vai para longa distância, ela vai começar a perder velocidade já numa distância média. Então isso tudo vai depender do pra quê, né? Que tipo de munição, que tipo de propelente que eu tô usando, uma série de coisas. Mano, como é que eu faço para ter uma arma legalizada? Perguntaram aqui. E o Guilherme Valente, mano, manda um abraço pro meu motorista Ivan e pra professora Márcia, nosso querido Guilherme Valente, maninho lá da Unibava, um abraço, meu querido reitor. Pergunta do ouvinte, como é que eu faço para ter uma arma legalizada, Tony? Você pode ajudar ele? Então, o caminho hoje mais ideal, né, é você procurar um despachante de armas. Então, você vai num clube ou procura um despachante de armas particular. Aqui a gente indica o 9, que é nosso amigo, nosso parceiro, o né? Clube 9 Milímetros ali, excelente trabalho, né? O despachante dele sensacional. E a partir daí tu vai lá tu já vai receber toda a orientação, né? Pra que tu quer essa arma, que tipo de arma, né? Qual é o processo? Tu quer essa arma pra posse ou pra porte? É pra tua defesa pessoal, né? Tu quer portar ela, então vai ter vários processos. Então hoje a gente está aí com a legislação relativamente nova, né? Não vou dizer nova, mas assim alterada para algumas questões,
né? Então, primeira coisa tem que definir bem isso. O que eu quero? Posse ou porte? Mas faz o seguinte, olha só, Tony, vamos fazer o seguinte. O pessoal procura o 9mm, vai lá bater um papo pessoal, né? Quero que você convide o pessoal pro Training Day com Tony Provenzano, Fundamentos de Combate Veicular, dia 13 de julho, 6 horas de duração, com certificado, que vai rolar em Uruçanga. Quem é que pode participar, então? Então, quem pode participar, né? Todos os CACs que tiverem seu armamento, seu registro em dia. Eu posso levar o meu armamento, Tony, ou não? Pode. Posso levar o meu armamento? É indicado? Indicado que leve o seu, né? A gente sempre indica que treine com o equipamento que você vai operar. Pô, legal. Né? Tá. Então a gente sempre indica isso, leve o seu armamento, sua munição, para você conhecer, para você. E esse é justamente mais um objetivo do treinamento. É te dar a condição de conhecer o teu equipamento, a tua munição, a tua reação. Até porque a munição que às vezes você tem em casa é diferente da que você usa no clube, exatamente, né? Tem mais isso também, a arma se comporta diferente. Exatamente. Então o treinamento a gente sempre fala, né? Tem que ter uma proporção entre a munição de treino, que acaba sendo mais barata, né? É uma forma de minimizar custo, e a munição real. Ela obviamente vai ter um comportamento um pouco diferente. Então arroba Tony Provenzano, é isso? Arroba Provenzano Tático. Provenzano Tático, isso. Tá, procura o Tony também, chama aqui também, o Tony tá sempre aqui, se precisar eu mando o WhatsApp dele aí, né? De boassa, né? E tem que ser CAC, tem que ser gente boa. Isso, né? tem que estar com as suas habilitações de dia. Vagabundo não vai, vagabundo não vai, que não dá. Não, isso aí na verdade a gente já consegue filtrar facilmente, né? O ponto de corte é fácil, É fácil, ali é fácil. Tony, obrigado pelo carinho sempre. Eu acho que nós podíamos provocar o Tony para vir aqui só pra gente falar sobre munições, cara. Isso é legal, com certeza. Hein? Porque se você falar sobre uma arma e os tipos de munições para ela, a gente fica 1 hora para cada arma, né? Ou mais. Ou mais, né, cara? Ou mais. Só as dúvidas da 12 ali, né, Dino? Sim. Quando eu carregava os cartuchos com o pai lá, que eu era criança. Já transcreveu também, né? Já, não, eu tinha 6 aninhos. Tá. Já passou, faz 40 anos. E aí que tinha um chumbinho maior, depende o bicho que nós ia matar. Se era lebre, a gente usava o mais fininho. Quando era cervos, né, ou javalis, a gente já usava até porque depois pra cuspir era melhor. Exato. O pequenininho tu engolia, né? Boa, né? Tu nem notava, né? Exato. Na caça, né, Tony? Ele tá rindo, mas é verdade. Tony, obrigado pelo carinho, meu velho. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Estaremos lá, tá? Dia 13 o bicho vai pegar, dia 13. Eu não vou por enquanto. É que eu ainda não deu certo lá agora. Tony, obrigado pelo prometer. Obrigado pelo carinho. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa, se tem uma coisa que somos, é armamentistas nesse programa, com segurança e muita responsabilidade.